Feedback é uma daquelas palavras que ouvimos por todo o lado, não é? Supostamente é das ferramentas mais poderosas para a aprendizagem. Mas se é assim tão importante, por que é que tantas vezes corre mal? Por que é que nos deixa confusos, ou pior, desmotivados? Pois bem, nesta análise vamos descobrir como é que podemos transformar o feedback num verdadeiro GPS para a aprendizagem. Pensem lá um bocadinho. De certeza que toda a gente já passou por isto. Aquele comentário que não diz nada sobre como melhorar, ou pior ainda, aquele que nos deita mesmo abaixo, que nos faz sentir que não somos capazes. É uma frustração universal, não é? Mas olhem, a boa notícia é que existe uma forma muito, mas muito melhor de fazer as coisas. Ok, então vamos diretos ao coração do problema. Olhem só para estes dois exemplos. De um lado, temos o és um aluno brilhante. Isto foca-se na pessoa, só há uma qualidade que ou se tem ou não se tem. Não dá para controlar. Mas agora, reparem no outro lado. A forma como usou as evidências aqui. Isto já é outra conversa. Foca-se na tarefa, diz exatamente o que é que funcionou e porquê, e dá uma pista clara de como repetir aquele sucesso. Então, o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos perceber por que é que o feedback falha tanto. Depois, vamos conhecer um sistema bem melhor, o tal modelo GPS. Vamos ver o que é o feed-up, o feedback e o feed-forward. E por fim, vamos falar sobre a arte de dar bom feedback e, claro, do grande problema das notas. Muito bem, vamos lá começar pelo princípio. Por que é que uma ferramenta, com tanto potencial, acaba tantas vezes por ser tão ineficaz? Esta citação, olhem, diz tudo. O que está aqui em jogo é muito simples. O feedback não é uma coisa neutra. Ou ajuda, ou então atrapalha. E atrapalha a sério, criando mesmo barreiras à aprendizagem. Não há cá meio termo. E a razão principal para isto falhar está toda aqui, nesta diferença. O feedback que não funciona é aquele que se foca na pessoa. És um aluno preguiçoso. Pum! Isto é um ataque direto. Leva logo ao desânimo. Agora, o feedback que resulta, esse foca-se na tarefa, no processo. Vamos rever os passos que deste. Viram? A conversa muda completamente. Não é sobre quem a pessoa é, mas sobre o que a pessoa fez. E claro, como pode fazer melhor. Mas felizmente há uma estrutura, um sistema para virar o jogo e transformar o feedback numa orientação a sério. A ideia-chave é esta. Um bom feedback não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. Não. É um sistema com 3 partes. Pensem mesmo num GPS. Um GPS não diz só estiveste aqui. Diz para onde vamos, onde estamos agora e qual é o melhor caminho para lá chegar. É um sistema de orientação completo. E aqui estão as 3 peças do puzzle. Primeiro, o feed-up. Basicamente é qual é o destino, para onde vamos. Depois, o feedback. Onde é que estamos agora em relação a esse destino. E por fim, o feed-forward. Ok, e agora? Qual é o plano? O que é que fazemos a seguir para chegar lá? Vamos então mergulhar na primeira parte. E olhem que esta é, se calhar, a mais importante de todas e, ironicamente, a que mais vezes fica esquecida. O que é isto do feed-up? É simples. É tudo o que se faz antes de começar a tarefa. É garantir que toda a gente está na mesma página, que sabem exatamente para onde vão e o que é que significa ter sucesso. Pensem nisto. Se não sabemos qual é o destino, de que serve alguém dizer-nos que estamos no caminho errado? Não serve de nada. E os benefícios disto são enormes. Quando os objetivos são claros logo de início, cria-se uma espécie de contrato de confiança. O caminho fica transparente, o sucesso deixa de ser um mistério e passa a ser um alvo que se pode atingir. E claro, isso dá uma motivação e um sentimento de controlo brutais. Ok. Destino definido, trabalho feito. Agora entram em cena as outras 2 peças, que andam sempre de mãos dadas. Funciona assim, em 2 tempos. Primeiro, o feedback, que olha para trás. Então, como é que isto correu, comparando com os objetivos que tínhamos? Mas a verdadeira magia, a magia acontece a seguir, com o feed-forward. É pegar nessa informação e olhar em frente. Certo, com base nisto, o que é que vamos fazer de diferente para a próxima? E atenção, este é o ponto-chave. Dar feedback sem feed-forward é um beco sem saída. É inútil. É como dizer a alguém que está perdido no meio da floresta, mas depois não lhe dar um mapa nem uma bússola. O feed-forward é um mapa, é o que fecha o ciclo e faz com que a aprendizagem continue a girar. Já vimos o quê e o porquê. Agora vamos ao como. Como é que se dá na prática um feedback de qualidade? A investigação diz-nos uma coisa muito clara. A forma como se dá o feedback é tão, mas tão importante como o que se diz. Pensem no tempo. Dar o feedback logo a seguir faz toda a diferença. Não é a mesma coisa que esperar 2 semanas. E a quantidade. Em vez de encher a folha de tinta vermelha, escolher 2 ou 3 pontos essenciais é muito mais eficaz. São estes pequenos ajustes na forma que, uau, mudam tudo.
E no conteúdo, as regras são igualmente diretas. O foco tem de ser sempre na tarefa, nunca na pessoa. E a função não é julgar, dizer isto está bom ou isto está mal. Não, é descrever. Reparei que fizeste isto. E este ponto é crucial. Em vez de andar só à caça dos erros, um bom feedback também diz o que está bem. E depois, claro, dá sugestões concretas, práticas, para melhorar. Agora, um exemplo do que não fazer. Olhem bem para isto. Este feedback, meu Deus, falha em tudo. Compara com os outros, julga, ataca a pessoa e, no fim de contas, não diz absolutamente nada sobre como melhorar. É um desastre, um beco sem saída. E agora, respirem fundo e vejam a diferença. Isto sim é um bom feedback. Reparem, compara a pessoa com ela própria, está melhor que o anterior, reconhece o progresso e depois, a parte mais importante, dá uma sugestão super específica, super prática para o futuro. Isto é o feedward a funcionar em pleno. E pronto, chegamos ao elefante no meio da sala. As notas, as classificações. Como é que isto tudo se conjuga, ou não, com um bom feedback? Muitas vezes o feedback resume-se a isto, um número. E a pergunta é óbvia, não é? O que é que se faz com isto? O que é que este número nos diz sobre o que fazer a seguir para melhorar? A resposta é nada. Absolutamente nada. Isto classifica, mas não guia. E o pior é que o problema é ainda mais grave. A investigação mostra uma coisa fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora. Quando se dá uma nota ao mesmo tempo que comentários, a maior parte das pessoas só olha para a nota. Os comentários são ignorados. A nota basicamente cancela o efeito do feedback. Então, como é que resolvemos isto? Bem, há duas estratégias que podem ajudar. A primeira, dar mais significado às notas, associá-las a critérios muito claros para que aquele número não seja só um número. E a segunda, que se calhar é ainda mais poderosa, criar momentos de aprendizagem sem notas. Dar espaço para o feedback formativo respirar, sem a pressão da classificação, porque na verdade nem tudo precisa de ter nota. Portanto, a grande ideia a reter é mesmo esta. Saber dar um bom feedback não é um dom, não é uma coisa com que se nasce, é uma competência. Uma coisa que se aprende, que se treina, é um sistema. Este ciclo contínuo de feed-up, feedback e feed-forward que, quando funciona bem, ajuda toda a gente a crescer. Quem aprende e quem ensina. E para fecharmos, fica o desafio. Pensem lá, qual é a próxima conversa de feedback que vão ter esta semana? No trabalho, em casa, onde for. Como é que podem usar este modelo GPS, definir o destino, ver onde estão e planear a rota para tornar essa conversa, para a tornar verdadeiramente útil?